Hare Krishna. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 9º capítulo, verso 13, continuando com os ensinamentos do Avaduta Brahmana, Dattatreya. E Dattatreya lançou esse capítulo, vários versos, onde ele estava falando sobre o desapego de forma muito intensa, o desapego. E agora, mas ele tinha parado um pouquinho de falar dos gurus, assim, daqueles gurus que ele vai encontrando. Agora, nesse verso, ele vai retomar os ensinamentos baseados nos gurus do dia a dia, do cotidiano que ele tem visto. Então, vamos ver como é que vai ser. Repitam comigo, por favor. Tadeva matmani avaruda citto. Tadeva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nirpatim vrajantam. Yateshu karo nirpatim vrajantam. Ishaugatatma nadadarsha parshve. Ishaugatatma nadadarsha parshve. Tadeva matmani avaruda citto. Tadeva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nirpatim vrajantam. Yateshu karo nirpatim vrajantam. Ishogatatma nadadarsha parshve. Ishaugatatma nadadarsha parshve. Tadeva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nirpati vrajantam. Yateshu karo nipati vrajantam. Shogatatma nadadarsha parshve. Ishogatatma nadadarsha parshve. Tadeva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nipatim vrajantam. Yateshu karo nipatim vrajantam. Ishogatatma nadadarsha parshve. Ishogatatma nadadarsha parshve. Mulheres. Pode chegar mais perto, chega mais perto. Tadaiva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nipatim vrajantam. Ishogatatma nadadarsha parshve. Maharani, você vai ter que estar fazendo muitos versos em sânscrito daqui a pouco. Você vai ter que estar fazendo muitos versos em sânscrito para os seus Agnihotras. Tadeva matmani avaruda citto. Naveda kinchit bahirantaram va. Yateshu karo nipatim vrajantam. Ishogatatma nadadarsha parshve. Tadam. Naquele momento. Evam. Assim. Atmani. Na suprema personalidade de Deus. Avarudha. Fixa.
fixa. Chitaha, Chitaha, a mente. a mente. Na, Na, não. não. Veda, Veda, conhece. conhece. Kinchit, Kinchit, nada. nada. Bahi, Bahi, fora. fora. Antaram, Antaram, dentro. dentro. Va, Va, ou. ou. Yata, Yata, assim como. assim como. Ishu, Ishu, de flechas. de flechas. Karaha, Karaha, fabricante. do fabricante. Nripatim, Nripatim, o rei. o rei. Rajantam, Rajantam, passando. passando. Isho, Ishu, na flecha. na flecha. Gata Atma, Gata Atma, estando absorto. estando absorto. Nada Darsha, Nada Darsha, não viu. Parshve, Parshve, bem ao lado dele. bem ao lado dele. Tradução, repitam comigo. Dessa maneira, Dessa maneira, quando a consciência quando a consciência está completamente fixa está completamente fixa na verdade absoluta, na verdade absoluta, na suprema personalidade de Deus, na suprema personalidade de Deus, a pessoa não vê mais dualidade, a pessoa não vê mais dualidade, nem realidade interna e externa. nem realidade interna e externa. Dá-se o exemplo Dá-se o exemplo do fabricante de flechas, do fabricante de flechas, que estava tão absorto que estava tão absorto em fazer uma flecha aprumada, em fazer uma flecha aprumada, que nem mesmo notou que nem mesmo notou a presença do próprio rei, a presença do próprio rei, que estava passando bem ao seu lado. que estava passando bem ao seu lado. Eu vou repetir. Dessa maneira, quando a consciência está completamente fixa na verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, a pessoa não vê mais dualidade, nem realidade interna e externa. Dá-se o exemplo do fabricante de flechas, que estava tão absorto em fazer uma flecha aprumada, que nem mesmo notou a presença do próprio rei, que estava passando bem ao seu lado. Então a gente estava falando dessa maneira, se refere ao verso anterior, sobre a importância, a gente estava falando ao anterior da mente, completamente fixa, controlada, e dessa forma controlada, podendo ser direcionada inteiramente a Deus. Esse é o objetivo do yoga, essa mente completamente controlada, que aí você consegue direcionar ela e focar ela na realidade suprema espiritual. Então, ele falou que dessa maneira, com a mente completamente fixa, a pessoa não vê mais dualidade. O que significa isso? Então ele falou, a gente viu, outro dia no Bhagavad Gita, que a gente fala muito sobre dualidade, que o ponto é que na consciência externa a gente tem essa questão de bom ou ruim. Aí sempre se dá aquela listinha, calor e frio, honra, desonra, prazer, aflição. Dá-se essa listinha de dualidades do mundo material. Rico, pobre. Mas que essas dualidades elas se referem a condições externas materiais. E a ideia é que o yogi, que está com a mente fixa já na transcendência em Deus, ele não está dando mais atenção às dualidades, por quê? Porque ele já não considera esses detalhes externos como sendo importantes. Porque a consciência dele não está ligada no externo, e sim no interno. Então, do ponto de vista interno da sua consciência, e sua existência espiritual, tanto faz se está calor ou frio. Tanto faz se você está tendo honra ou desonra material. Tanto faz, se você está no momento de aflição ou felicidade, prazer. Tanto faz, porque para a alma não tem nada a ver com essa realidade externa. A gente vê, a gente está aqui navegando por essa realidade externa, mas a gente não tem nada a ver com ela. No fundo, a gente não tem nada a ver com ela, porque a gente é de outra frequência. Da mesma forma, é mais fácil entender isso quando a gente lembra da realidade dos sonhos. Então, quando você está naquele sonho, enquanto você está sonhando, você até se identifica um pouco com a realidade do sonho.
Né? Você fica assim, eu quero que o sonho vá assim, o sonho vá daqui, né? Mas logo que você acordou, você sabe que sonho não faz diferença nenhuma, né? Que diferença que faz num sonho se aconteceu tal coisa ou outra coisa? Nenhuma para você, né? Você tem a sensação de, nenhuma, era um sonho. Não faz a menor diferença se eu estava frustrado, aflito, com medo, correndo de um negócio, né? Eu estava recebendo. Não faz diferença nenhuma aquilo. E agora eu acordei, então aquilo ali não tem nenhuma ligação, aquela realidade do sonho tem zero valor para mim, a realidade acordada. Não é isso mesmo? A gente tem essa experiência diária, né? Se a gente lembrar do sonho. Tem zero valor a realidade do sonho, a sua realidade acordada. Claro que você pode tirar lições, mas tirando esse papo assim, de tirar lições do seu inconsciente, mas assim, em termos reais, práticos, tem zero valor. Né? Não é que você ganha dinheiro no sonho, você acorda e fala, opa, agora eu posso pagar o aluguel. Né? Não. Né? Ou você sonha que você estava lá na companhia de um belo homem, de uma bela mulher, e você fala, que bom, agora eu não preciso mais ligar para aquele cara, não preciso mais procurar minha loirinha. Já está tudo resolvido, né? Não adianta nada, você tem que acordar e você está na mesma, você está sozinho, está sem emprego, está desonrado, né? Não faz nenhuma diferença. Assim também parece radical quando a gente fala a respeito dessa realidade. Mas é exatamente isso que os textos estão nos dizendo. Que esta realidade também é igualmente sem valor para a alma transcendental, da mesma forma que o sonho é sem valor para você e acordado agora. Parece radical porque a gente está aqui, mas esse desapego radical da existência externa, ele é equilibrado com a noção que você, de qualquer forma, vai usar a realidade material, vai navegar por ela de forma nobre, correta, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo os seus deveres, como forma de verdadeiramente se desenrolar da realidade material. Então, é radical, não tem nada a ver com a alma. Aí você podia pensar, então, já que não tem nada a ver, então, sei lá, vai virar um maluco, um desajeitado, né? Vai chutar o balde, né? Vai, sei lá, né? Vai ficar escrevendo arroz, feijão e ganja aí pela cidade, né? Foi você, né, Mara? Né? Não, mas não é isso, porque o caminho para você se liberar desse sonho maior é que sonho é só acordar, é fácil, né? Mas dessa realidade material, você não vai se desenrolar dela tão facilmente. Não é só, não tem como, não, você vai ter que trabalhar ela. Você se enrolou, você entrou aqui, você vai ter que trabalhar bem feitinho para sair. E parte da receita, como toda religião do mundo explica, é fazer muito bem feitinho isso aqui. Para você não se enrolar, você tem que fazer muito bem feitinho, você tem que ser muito correto, moralmente nobre, reto. Né? Você tem que fazer muito bem feito o mundo material, até para você poder sair a francesa, assim, de fininha. Porque não dá para você sair assim, chutando tudo, quebrando tudo, não dá para. Aí você não vai sair, aí você vai ter que ficar para limpar. Fez besteira, agora volta aí e corrige. Então, é interessante esse equilíbrio. Isso dá um pouco de nó no começo da vida espiritual, né? Assim, peraí, desapego total, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo eu tenho que me interessar, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ser bonzinho, cuidar dos meus pais e... Poxa, como é que é isso? Vai ter que fazer tudo isso desapegado. Essa que é a receita. E às vezes confunde. Até a Arjuna ficou um pouco confuso. Você tem que fazer desapegado. A Arjuna não conseguiu entender esse ponto. A Arjuna mesmo levou muito tempo para entender isso. Não é muito tempo assim em termos. Porque para desapegar, Krishna, não é para lutar. Não, Arjuna, você vai ter que lutar desapegado. Poxa, eu nunca tinha pensado em lutar desapegado. Né? A Arjuna pensou, faz ou não faz, né? Não é assim? Ou a gente faz ou não faz. Ou eu estou interessado no mundo ou eu não estou. Não. Você tem que fazer desapegado. Desinteressado. Mas fazer bem feito. Por quê? Aí a gente vai ver, porque o ato em si de fazer não é tanto, agora você já não está mais preocupado com o ato de fazer, mas senão que, né, o resultado do ato, mas o próprio ato em si, o fazer é o movimento da sua alma, vai ser o movimento da sua consciência, e você vai usar este fazer
como uma forma de oferenda a Deus. Você vai fazer para o prazer de Deus. E você vai provar que você está desinteressado, desapegado, por não desejar os frutos da ação. E não por abandonar o dever. Então Krishna fala isso, ele acaba o Bhagavad Gita dizendo: nunca deve-se abandonar o dever, nem a caridade, nem a austeridade. Você nunca abandona essas três coisas. Então você abandona o fruto da ação, o desejo pelo fruto da ação, o apego. Você tem que abandonar o apego sem abandonar o dever. Isso aí é delicadíssimo. É muito delicado para a gente entender isso. É uma coisa fina, é um ajuste fino. Porque na nossa mentalidade grosseira, a gente quer largar tudo, e Arjuna também queria largar tudo. Arjuna queria largar tudo e escrever arroz, feijão e ganja. Ele queria fazer isso. Não, você não pode. Não pode fazer isso. Você é guerreiro. Você tem que lutar. Então, como que a gente faz esse equilíbrio, né? Isso é uma luta diária para a gente ajustar a nossa consciência, manter o foco no trabalho, manter esse interesse em fazer bem feito e não em desejar o fruto da ação. Em fazer por fazer. Aí a Krishna fala assim: lute pelo simples fato de lutar. Tem essa expressão no Bhagavad Gita. Lute, no caso, porque Arjuna era um guerreiro. Ou seja, faça a sua ação pelo simples fato de fazer a ação. Krishna fala no Bhagavad Gita. Faça pela ação. Muito difícil, né? Você cuidar do seu negócio, porque o seu dever é cuidar do negócio. Você cuidar da sua filha, porque é o seu dever cuidar da sua filha, do seu filho. Cuidar do seu marido, não porque você quer isso, porque é o seu dever. Você casou, então agora sim. É muito difícil isso. A gente tem tanto interesse em querer receber, a gente está tão que nem aqueles ratinhos de laboratório que só faz a coisa para receber a comidinha, né? Aperta o botão para receber a comidinha. A gente quer tanto só trabalhar para receber alguma coisa, a gente não consegue, a gente tem essa dificuldade de, não, peraí, eu vou ajustar agora e eu vou trabalhar para a satisfação de Deus. Eu vou trabalhar porque é meu dever. Eu vou trabalhar como uma prática da minha vida espiritual. E o engraçado, incrível, que faz você verificar que isso é tudo verdade que a gente está dizendo, é que quando você faz isso, você se sente muito bem. Quanto mais, mesmo que você faça metade, um terço, mas quando você consegue agir com essa mentalidade, cada vez que você consegue agir nessa mentalidade, inclusive os momentos em que você está agindo nessa mentalidade, você vai sentir o resultado. Você vai ver que é real. Tem uma expressão em inglês que o Prabhupada usava muito: the proof is in the pudding. A prova está no bolo, né? No pudim. Né? A prova está... Você fala, tem essa receita, tem aquela receita, bom, vamos ver, né? Cadê? A prova mesmo é, vamos ver, né? Na hora que sair, não adianta ficar falando, não, faz assim, bota o palito assim, nessa temperatura. Não, vamos ver como é que ficou o pudim. Ficou bom? Então, provou que a receita era boa, né? Acabou, né? Você tá lá. Então, a prova está nesse pudim, que quando você consegue agir nessa consciência, você vai se sentir bem, nem que foi só naquele momento. Ah, naquele momento eu fiz. Estava lá, entrei na consciência correta. Pronto. Senti já imediatamente bem-estar, foi embora a ansiedade, foi embora a chateação, foi embora, sabe, incômodo, certamente medo. Tudo isso foi... Naquele momento eu fiz e... Aí você tenta fazer de novo, aí você vai mantendo, e toda hora que você volta para esse estado de consciência, você vai ter um retorno imediato do gostinho superior da consciência transcendental. Esse gostinho tão especial, como Krishna explica no final do capítulo 2, é um gostinho tão especial, esse gostinho transcendental, que quando você experimenta ele, você sabe que não tem nada melhor na vida. Esse gostinho de você ter conectado, ter agido em consciência transcendental, não só ser bonzinho,
Não só fazer o correto, que já é bom, já dá satisfação, mas você fazer em consciência transcendental. Você fez o que tinha que fazer, ainda fez como oferenda a Deus, você estava conectado, agindo como alma aqui no mundo material, através do corpo. Quando você consegue isso, você tem o gostinho, esse gosto superior, inesquecível, que motiva todo praticante espiritual a ficar no caminho ano após ano, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das quedas no padrão de consciência. E você, não, mas é aquele gostinho, eu não esqueço, não. Eu não vou largar tudo. E às vezes eles largam, mas depois voltam. Volta e meia escreve alguém assim, não, eu fiz, mas agora estou voltando. Outro dia recebi um e-mail, eu trabalhei com Ishvara na BBT, no início de Nova Gokula e tal, e agora eu queria voltar aí, vocês têm vaga aí no paraíso. Então você não esquece, 30 anos se passam e a pessoa lembra, não, naquele momento eu estava conectado, eu estava agindo desapegado. Estava agindo para o meu Guru, estava agindo para Krishna. Não tem substituto. Bom, aí então ele fala assim, e aí ele começa a voltar aos seus gurus do dia a dia. E no guru do dia a dia dele, que ele menciona aqui, é o fabricante de flechas. Então não é todo dia que vocês encontram um fabricante de flechas hoje em dia, imagino, né? Já não é tão normal, né? Você não está andando no rio e tem um cara lá. Mas se imagina fazer uma flecha, para quem não sabe, a flecha, ela tem que ser absolutamente retinha. Se a flecha tiver qualquer curvinha, ela quando voar, ela voa toda torta, assim, doidona, e não funciona. Então ela tem que ser absolutamente retinha. Então imagina você fazer à mão, né? Fabricar à mão uma flecha, você tem que ter aquela precisão total e estar lá aperfeiçoando a flecha para ficar absolutamente aprumada, assim, na perfeição. Então a concentração dele era tão grande, o foco da mente dele era tão grande na ação, ele estava tão presente ali na ação específica de fazer o trabalho dele, que ele desligou, ele recolheu os sentidos, a parigraha, ele recolheu os sentidos externos e estava completamente focado só naquilo. Ao ponto que ele não viu, aqui está escrito, o rei passar. Também vocês não têm muito hábito de ver o rei passar, né? Não acontece todo dia, né? A última vez que o rei passou faz tempo, né? Então o rei passar, um rei, como você sabe, o rei não anda sozinho, né? Não andava, enfim, os que tem ainda não andam também. Nem presidente, enfim, não anda sozinho. Ele anda com uma grande comitiva. Então o rei, para sair, imagina, na época na Índia, tinha elefantes. Sempre o rei tinha um elefante, ele não saía de cavalo, saía de elefante. Então já um elefante já faz barulho, né? Então imagina um elefante, aí um monte de cavalo e soldados. Então, você imagina um rei passando, a zorra que não é, uma cavalo, elefante, soldado, ei, sai da frente, todo mundo, não sei o que. Imagina, né? Um barulheira danada. E ele lá, fazendo a flecha dele, nem viu, nem reparou. Então, esse tipo de foco total é o tipo de foco que você tem que ter com a vida espiritual. Você vai ficar tão focado na sua existência transcendental, tão focado na realidade suprema, em Deus, que você não vai reparar essas dualidades, elas não vão te incomodar mais. Não vão ser tão importantes, porque você está focado no seu trabalho. Você está sabendo o que você tem que fazer no seu dever, você vai cumprir, você não está mais se preocupando com os detalhes. Você está lá focado. Então, esse adestramento da mente total. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Significado. Então, a tradução e significado pelos seguidores de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Significado. Entende-se que quando um rei passa por uma via pública, ele é anunciado por tímbalos e outros instrumentos musicais e é acompanhado por soldados e outros membros de sua comitiva. Desse modo, apesar dessa apoteose régia passando bem ao lado de sua oficina, o fabricante de flechas nem se deu conta dela, porque estava completamente absorto em seu dever prescrito
de fazer uma flecha aprumada e pontiaguda. Quem está absorto por completo no serviço devocional amoroso, a verdade absoluta, Sri Krishna, não mais dá atenção à ilusão material. Neste verso, a palavra bahis, externo, refere-se aos inúmeros objetos do gozo dos sentidos, tais como comida, bebida, sexo, etc., que arrastam os sentidos da alma condicionada para a dualidade material. A palavra antaram, interno, refere-se à memória de gozo dos sentidos, experimentado no passado, ou a esperanças e sonhos atinentes a situações materiais futuras. Quem vê a verdade absoluta, Sri Krishna, em toda parte, rejeita categoricamente tanto a ilusão interna quanto a externa. Isto se chama Muktipada, ou a posição de quem alcançou a liberação. Então você vê só, né, o significado. Né? A definição de ilusão é dada com duas categorias. Externo é você buscando, né, desejos fruitivos, gratificação dos sentidos externos aqui e agora. Ou seja, você buscando desejos futuros no mundo material. E o interno é você lembrando deles, ou sonhando que vai ter mais no futuro. A gente tem falado, né? Desejando, fazendo aquelas projeções de situações de prazer, ou lembrando, querendo mais. Então essas duas, aí a mente é onde? Mente descontrolada. E aqui está dizendo que essa mente ela vai ter que ficar no aqui e agora, então vai parar com esse processo interno de ficar viajando no futuro e lembrando de coisas do passado e também focado no aqui e agora, mas aqui e agora só no externo? Não, focado no aqui e agora, no cumprir do dever, na conexão espiritual. E aí a gente usa essa expressão muktipada. A pessoa está liberada transcendentalmente, ainda que enquanto encarnada. Ela está encarnada, está no corpo material, mas ela já é liberada, porque ela conseguiu absolutamente fazer esse controle e manter a mente absorta. Ela está em samadhi já atingiu o samadhi de ficar completamente fixo em Krishna o tempo todo. Portanto, livre dessas dualidades, livre das atrações internas e externas. Como assim separar a mente do caminho espiritual, do espírito, assim, a mente maligna do espírito, como isso não se misturar e acabar se tornando uma coisa que você acha que é sua mente ou que você acha que é seu espírito, e sentir isso interfere no seu caminho? Ah, sim. Essa confusão. Ao mesmo tempo que tem uma diferença, alma, inteligência, falso ego, né, e mente, ao mesmo tempo que tem uma diferença, também não tem. É uma coisa só, é a sua consciência ativa. Você vai saber a diferença de acordo com o foco que se dá e da atividade da mente. Então, quando a sua mente, é como Krishna fala, virou sua amiga, né, quando ela está sob controle, ela é a sua melhor amiga. Então, quando a mente está sendo sua amiga, você sabe que ela é um instrumento da sua alma. Então, o que significa a mente amiga? Que ela está focada no presente, no aqui e agora, e ela está focada, mantendo a conexão, se lembrando de Krishna. O Krishna fala, mente e inteligências fixas em mim. Então, inteligência é processo de racionalizar, de pensar, de planejar. Ok, agora mente que você perguntou, simplesmente está fixa. A mente está fixa na sua condição espiritual. Você está ciente, por isso que a gente fala consciência de Krishna. Você está ciente de Deus, você está consciente de Krishna, você está consciente da sua posição como alma, como servo eterno de Krishna. Você está acordado. E aqui e agora. Então é muito fácil. Quando você está assim, como eu falei, imediatamente você vai sentir grande bem-aventurança. E quando a sua mente começar a passear no passado, se lamentando ou lembrando de alguma coisa assim material, você vai ver que vai baixar a sua frequência, você vai baixar o seu bem-estar. E quando você viajar para o futuro, planejando, mas eu vou ficar feliz quando tiver isso e aquilo, essa listinha de felicidade condicionada, você vai sentir também. Depois de um pouco de tempo, você começa a perceber a diferença de bem-estar. Você vai estar viajando em prazeres futuros
Porque a princípio você fala, pô, isso vai ser bom, né? Vou me sentir bem. Mas não, o resultado é que você se sente mal. Você vai sentir cada vez mais aflição, ansiedade. Ele vai dar uma baixada assim no seu bem-estar. Quanto mais você vai ficar com a mente pensando na situação futura que você está querendo construir, mais baixa vai ser seu bem-estar. Como a gente falou ontem, né? Você vai viajar para o futuro, viajando naquele futuro rosado, mas você vai voltar com o vírus da ansiedade. Nessa viagem para o futuro, né? A mente volta com o vírus da ansiedade e do medo. Porque ela sabe também que vai dar errado, e pode dar errado, outras coisas podem acontecer. Então, você vai sentir isso. Depois de um tempo, você começa a perceber. Você ainda faz errado. Você percebe, olha só, fiz errado e estou sentindo o resultado da baixa de frequência, não estou mais então também bem-aventurança e tal. Aí você ficou de novo no aqui e agora, fazendo para Krishna, cumprindo o foco no seu dever, foco em fazer o seu papel, sem se preocupar. Aí você sente a bem-aventurança voltar, sente o gosto superior. Então você vai saber quando está ajudando, quando não está ajudando, quando está alinhado e quando não está alinhado. Ele vai ficar saindo de alinhamento. Assim. Quando alinhou, se sente bem. Alinhou. Olha só, agora a minha mente está bem. Agora estou sob meu controle. Nesta plataforma não existe atração nem aversão aos objetos dos sentidos. Ao contrário, existe absorção amorosa, na verdade absoluta, Krishna, e um desejo irresistível de satisfazê-lo através do serviço devocional. Quem renuncia à realidade de Krishna é forçado a vaguear a esmo no reino da especulação mental. Aquele que não consegue ver que a verdade absoluta, o Senhor Krishna, é o alicerce e o substrato de tudo que existe, fica desconcertado em virtude do conceito errôneo de que existe algo que não é Krishna. Então, a definição que a gente dá ao termo Maya, ao termo ilusão, essa é a definição clássica. Maya é você ver qualquer coisa, ilusão é você ver qualquer coisa, qualquer situação e não perceber a conexão que aquilo tem com Deus. Você não vê Deus naquela situação, coisa ou pessoa. Isso é chamado de ilusão. Essa definição de Maya, de ilusão. Porque toda situação tem a ver com Krishna. Toda pessoa tem a ver com Krishna. Toda coisa é de Krishna. Toda coisa pertence a Krishna, toda pessoa é filha de Deus e toda situação foi criada por Deus. Então, a visão correta, você está sempre vendo essa verdade absoluta por trás, essa verdade transcendental, por trás de tudo que acontece a cada instante, a todo momento. Quando você quebra essa conexão, você está em ilusão, aí você já vai começar a sentir essa... O que vai entrar? Aí você vai começar a pensar em termos de é bom, é ruim, eu quero, não quero, desfrute, não desfrute, dualidades. Aí você vai cair com o mundo de dualidades. Aí você vai se lembrar de novo que é tudo transcendental, é tudo igual, aí você começa a sentir melhor de novo. É um processo gradual. Tudo emana do Senhor e Ele é o Senhor de tudo. Esta compreensão simples é a verdadeira situação existencial. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Deu para entender tudo? Então, muito obrigado por ter paciência. Srila Prabhupada aqui. Tchau.